Quando olho um costão rochoso, vejo as ondas, violência, radiação. Vejo a vida que floresceu em meio às rochas, em meio ao estresse, em uma luta diária por nutrientes. A vida que se adaptou, se organizou e resistiu. Em meio ao substrato duro, seres e suas estratégias de sobrevivência escancaram a seleção natural. Conheça a vida nos costões rochosos. Ao chegar num costão rochoso, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que ele é um amontoado de rochas entre terra e mar. Um costão rochoso, na verdade, é um tipo de ambiente, é um tipo de espaço, né, que acontece numa zona de interface entre o ambiente costeiro e o ambiente marinho, né, entre a zona terrestre e a zona marinha. E nesse ambiente de interface, né, de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, existem diversos gradientes que podem acontecer nesse tipo de local. Os costões rochosos sofrem com uma série de fatores, com a luz do sol, a força das ondas, a quantidade de nutrientes, o tempo de exposição. A vida precisa se adaptar e aprender a resistir a essas características. Só que antes da gente falar da vida em si, precisamos falar sobre as rochas. Elas, as rochas, também são impactadas pelas ondas. Lembram daquele ditado? Água mole e pedra dura tanto bate até que fura? Pois é, isso realmente acontece e se chama intemperismo. Apesar de algumas rochas da superfície terrestre apresentarem bilhões de anos de idade, desde a sua formação todas elas vêm sendo continuamente desgastadas e fragmentadas. Esse processo é chamado de intemperismo e ocorre basicamente devido à ação do Sol, das águas e das plantas. Olhando para as rochas é fácil pensar que elas são estáticas, mas na verdade elas são mutáveis. Todas as rochas se alteram constantemente, sendo retiradas da superfície do planeta e formadas novamente no interior da Terra, em condições de alta pressão e temperatura, alimentando assim o ciclo das rochas, que está presente desde a formação do planeta. Então, esse termo, intemperismo, a gente pode definir ele como alterações químicas e físicas que as rochas sofrem dentro do planeta Terra. Ondas, chuva, ventos, reações químicas, enfim, tudo isso gera a formação de fragmentos que vão ser transportados e depositados em outros ambientes. No caso específico dos costões rochosos, a maior parte das rochas que encontramos no sudeste e sul do Brasil são relativamente antigas, possuindo vários milhões de anos de idade. Embora ocorram em abundância, elas também vêm sendo intemperizadas desde o momento em que ficaram expostas na superfície, o que fez com que elas adquirissem o formato fraturado e arredondado característico desses ambientes.
Até as rochas passam por mudanças. Eu não sei vocês, mas eu acho isso maravilhoso. Agora a gente pode entender um pouquinho o que acontece com os seres vivos. E eu já adianto que eles passam por um bocado de trabalho. Imagina você viver em um substrato completamente duro e ainda as ondas ficam batendo em você o tempo todo. Isso não é nem um pouco confortável. Então, a gente pensando nesse sistema, onde é formado por rochas, essas rochas elas vão ter uma quantidade de nutrientes bem baixa, mas vão ter uma ação de ondas e um sal, né, sobre esses nutrientes bem alto. Os principais fatores que afetam a vida nos costões rochosos são abióticos e bióticos. Dentro dos abióticos nós temos a variação da maré, impacto das ondas, temperatura, luz, salinidade e a disposição de nutrientes. Já dentro dos bióticos nós temos a predação, herbivoria e a competição. Vamos olhar para as cracas e para os mexilhões que vivem fixados nas rochas. Eles estão em uma área de constante influência das ondas, ou seja, ao longo dos anos a natureza selecionou os seres vivos que conseguem sobreviver ao estresse constante da água do mar. Então, os costões rochosos guardam uma grande biodiversidade de organismos, tanto a comunidade fixa quanto a comunidade vágil, a comunidade que se locomove, né? E dentro dessa comunidade fixa nós temos diversos produtores primários, como as macroalgas, né? E essas macroalgas sésseis, principalmente algas vermelhas, verdes e pardas, servem de alimento para uma série de organismos herbívoros. E esses organismos herbívoros, então, também podem estar ali, né, como visitantes do costão rochoso, né, e fazendo parte dessa comunidade. Além disso, no costão rochoso, você tem uma grande competição por espaço, por áreas, né, de ocupação entre as algas e os organismos, a fim de otimizar o desenvolvimento dos mesmos. Ainda falando do ambiente em si, nós podemos dividir os costões em dois tipos principais, os protegidos e os expostos. Os protegidos, eles sofrem menor impacto das ondas, o que aumenta a diversidade de habitats, porém diminui o fluxo de nutrientes porque diminui a hidrodinâmica. Agora, ao contrário, nos costões expostos a gente tem um maior impacto das ondas, o que diminui a diversidade de habitats, mas aumenta o fluxo de nutrientes porque a hidrodinâmica é maior. Dentre as estratégias utilizadas pelos organismos nós temos o apressório das algas, os biços dos mexilhões, a base inferior dos moluscos, redução do tamanho, fixação das cracas, proteção contra a radiação, entre outras. É um ambiente extremamente dinâmico, onde os fatores bióticos e abióticos sofrem grandes oscilações ao longo do período de um dia, né? A natureza tende a se organizar de formas muito diversas. E nos costões rochosos não é diferente. Aqui nós temos a zonação. E para entender o que é zonação, nós precisamos olhar para um costão rochoso e perceber que existem faixas horizontais. Ou seja, nós temos uma variação vertical dos tipos de organismos. Naquela rocha a gente consegue perceber essa faixa horizontal característica da zonação.
Então, esse mix de informações que a gente tem, esse mix de fatores ambientais, ele faz com que a distribuição dos organismos não seja aleatória, e sim em faixas horizontais. Essas faixas horizontais é o que a gente chama de zonação. A zonação, ela vai ocorrer conforme a habilidade desses organismos em adaptar, né, com as suas habilidades adaptativas, em se relacionar com os fatores abióticos, sejam eles a maré, a ação das ondas e a exposição solar, e os fatores bióticos, como predação, competição. E aí, assim, quando a gente tem uma maré mais baixa, apenas os organismos que têm maior habilidade para poder sobreviver a essas condições vão conseguir resistir a ficar em faixas bem expostas, enquanto os organismos que não estão preparados, eles vão ser encontrados apenas nas faixas mais submersas, como é o caso das algas. Aqui vale a gente ressaltar uma questão. No artigo Avaliação Crítica das Causas da Zonação dos Organismos Bentônicos em Costões Rochosos, é feita uma análise de uma série de estudos sobre zonação. E é colocado que não é possível avaliar esse fenômeno apenas olhando a variação da maré. É preciso levar em consideração uma série de outros fatores, como os abióticos e bióticos que já foram citados. A zonação é a maneira que os organismos nos costões se organizam para que eles possam sobreviver considerando as próprias limitações. Essa organização guarda uma enorme lição sobre comunhão, sobre respeito para com o ambiente à nossa volta. Talvez devêssemos nos inspirar na zonação e repensar nossa forma de relacionamento com o oceano. Nós devemos nos adaptar, não o contrário. Atualmente, nosso foco parece estar em outro lugar. Poças de vida é como eu gosto de chamar as poças que se formam nos costões rochosos. Imagina, as rochas são irregulares e entre elas nós temos a formação de uma série de poças. E é óbvio que a vida se aproveitou disso. Que tal a gente pegar a câmera e colocar dentro dessas poças para a gente ver a vida que está presente ali? É lindo.
Eu tenho uma relação especial com essas poças. Eu me lembro da primeira vez que encontrei um desses ambientes. Eu estava em uma das minhas caminhadas diárias pelas praias e trilhas da Ilha da Magia quando me deparo com uma poça extremamente extravagante. Era pequena e redonda, tinha cores que eu nunca tinha visto antes e eu não pude resistir. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Coloquei a máscara de mergulho e, sem pensar duas vezes, meti meu rosto na poça. Por alguns segundos, entrei em êxtase. Era tudo tão diferente. Cores vibrantes, seres com formatos alienígenas, havia muitas partículas flutuantes. Era beleza em sua essência. Mas durou pouco. Logo em seguida, uma onda me fez bater a cabeça nas bordas da poça e, num susto, eu tirei meu rosto daquele mágico ambiente. Os costões rochosos merecem ser conservados só pela sua beleza, mas além disso, existe uma importância econômica também, devido ao extrativismo e ao cultivo de seres vivos como algas, ostras, mexilhões, peixes, e também é um sistema de muita importância para o ambiente costeiro, sendo a casa de uma série de seres vivos. Considerando que as algas e outros organismos que aqui vivem vão influenciar as comunidades do resto dos oceanos, né, das outras áreas dos oceanos, já que tem uma série de organismos que são vágeis, que vêm, visitam o costão rochoso e voltam para o mar, né, para a zona, para natação na coluna de água. Então essas espécies elas vão ter uma alta biomassa e vão ter uma importância tanto ecológica quanto econômica. Do ponto de vista ecológico, essas espécies vão servir de alimento, vão usar a região para reprodução e vão crescer nesse ambiente. Do ponto de vista econômico, essa é uma região que também é encontrado muitos organismos que servem de fonte de renda para a pesca e para a mericultura. Até o do rico. Mas para nós é tudo, né? Até o rico, depende dele. Até o rico. Só que o rico acaba com tudo assim. Mas não, nós estamos tendo que cuidar ainda. Eles destroem tudo. E os ricos aí estão bebendo cerveja nas ilhas, estão indo embora, aí lá tem cerveja ficando boiada, nas ilhas boiadas aí, suja. Eles estão sob ameaça de diversas fontes, né? Por exemplo, a gente pode citar a poluição, tanto por resíduos sólidos, por exemplo, como plástico, a introdução de redes de pesca fantasmas, né? Que é o que a gente chama de pesca fantasma, onde essas redes acabam perdidas no oceano e acabam caindo sobre os organismos que vivem fixados no substrato. A gente também tem a poluição por esgoto. Além disso, a gente tem a introdução de espécies invasoras e exóticas que podem vir associadas a cascos de navios e águas de lastro e aquarofilia. A gente vai ter também a ocupação desordenada, que é quando ocorre a construção em ambientes de costão rochoso, que isso, além de causar destruição local aonde foi feita a construção, causa o sombreamento da região, o que pode afetar todo o ambiente. Nós podemos elencar alguns riscos que essas comunidades elas correm, considerando aspectos de poluição da zona costeira, onde os poluentes, por exemplo, de derramamento de óleo, pode chegar até essas comunidades que acontecem sobre essas rochas e literalmente aniquilar com a existência das mesmas, né, e dizimar tanto as algas quanto os outros organismos fixos, né, que estão sésseis sobre essas rochas. Além disso, os costões rochosos são espaços que sofrem diversos riscos associados com a ocupação, né, da zona costeira por parte do ser humano.
Nosso sistema social e político está sobrecarregando os ecossistemas. Nós precisamos entender que nós não somos nada sem a natureza. Cuidar dela é cuidar da gente. Se nós formos olhar para a evolução, nós vamos perceber que a gente veio do mar. Nós temos o dever moral de respeitá-lo e conservá-lo. Resistência, resiliência, organização e adaptação. É disso que a vida nos costões rochosos é feita. E é isso que precisamos. A nossa revolução, ela vem debaixo d'água.